A paz de Cristo a todos. Como sempre faço, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido. Agradecer ao pastor João, pastor dessa igreja, por me confiar esse púlpito mais uma vez. Muito bem, eu quero trazer uma simples instrução, mas eu creio que essa simples instrução vai abençoar a sua vida, não aqui no cenário de igreja religioso apenas, mas eu creio que também em uma área secular da sua vida, familiar, profissional. Eu creio que Deus vai atingir todas essas áreas da nossa vida hoje. Eu quero chamar a sua atenção para o segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 6, verso 1 ao verso 3, que diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, ou seja, pequeno. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. A primeira realidade que eu aprendo com esse texto é que todo crescimento só acontece fora da zona de conforto. Eu vou repetir. Todo crescimento só acontece fora da zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde os nossos sonhos morrem. Por quê? Porque é o lugar da acomodação. E por que os nossos sonhos morrem ali? Porque a zona de conforto é o lugar onde nós não somos desafiados. Aprenda uma coisa: todo progresso e todo avanço só acontecem fora da zona de conforto. E eu tenho aprendido, nesses últimos 56 anos de vida, que a necessidade, ela é a mãe de todas as coisas. O ser humano não criou a roda porque não tinha nada para fazer. Ele não controlou o fogo porque ele achou divertido fazer isso. O telégrafo, o telefone, o carro, o avião, eles foram invenções necessárias porque a necessidade, ela é a mãe de todas as coisas. Você concorda com isso? O maior inimigo do progresso, segundo o pastor Myles Munroe, o maior inimigo do progresso é o nosso último sucesso. O maior inimigo do progresso é o nosso último sucesso. Nós facilmente nos acomodamos na nossa última conquista, nós nos acomodamos com o nosso salário, nós nos acomodamos com a casa em que moramos, nós nos acomodamos com títulos que recebemos, nós nos acomodamos como obreiros. E o pastor Silas Malafaia, ele vai dizer que o tá bom é amigo do tá ruim e inimigo do vai melhorar. Uma outra realidade deste texto, uma outra coisa que eu aprendo com esse texto, é que tudo aquilo que Deus criou passa pelo processo do crescimento. Tudo o que Deus fez passa pelo processo do crescimento. Um dia, você foi o embrião no ventre de sua mãe. Um dia, as grandes árvores foram sementes. Tudo que Deus fez passa
pelo processo do crescimento. Até o universo que Einstein considerava como estático, depois Edwin Hubble, através de instrumentos de medição, se descobriu que o universo não é estático. Hubble descobriu isso. O universo continua crescendo e se expandindo. Tudo que Deus fez passa pelo processo do crescimento. O que estava acontecendo aqui? No capítulo 6 do segundo livro dos Reis, verso 1, 2 e 3. Qual o contexto aqui desses versículos que nós acabamos de ler? Eliseu, ele era o líder da escola dos profetas. A escola dos profetas, ela havia sido fundada pelo profeta Samuel em Ramá, e ela tinha algumas filiais, como em Betel, Jericó, Gilgal. E Eliseu sucedeu ao profeta Elias na liderança dessa escola dos profetas. É como se fosse hoje um seminário teológico, né? E Eliseu sucedeu Elias no ministério profético e também sucedeu a Elias na liderança da escola dos profetas. Eles eram aprendizes de profetas. E eu queria hoje, com a direção do Espírito Santo, extrair algumas lições desse texto aqui, que vão nos trazer lições poderosíssimas sobre líderes e liderados. E a primeira coisa que eu aprendo com este texto é que esses líderes aqui, da escola dos profetas, eles não eram acomodados. Por que não? Porque o versículo 1 diz que essa escola dos profetas, esse seminário teológico, ele começou a crescer, começou a expandir. Porque eu disse para vocês aqui anteriormente que tudo aquilo que Deus faz passa pelo processo do crescimento. Se algo não está crescendo, não está se desenvolvendo, alguma coisa está errada e a gente vai chegar lá. Esses líderes da escola dos profetas se aproximaram de Eliseu e disseram: profeta, Deus tem abençoado a escola. Está acontecendo avanço, está acontecendo progresso. Só que a gente encontrou uma dificuldade. O lugar se tornou pequeno. O lugar se tornou estreito. A gente precisa crescer, a gente precisa expandir, alargar. A gente tem que aumentar aqui o tamanho dessa casa. E se eu pudesse fazer uma pergunta para você hoje, seria: até quando você vai permanecer no lugar estreito? Até quando você vai permanecer no lugar pequeno? E eu vejo uma coisa extraordinária aqui com esses camaradas. Que coisa maravilhosa. É que o lugar era pequeno, mas a visão era grande. O lugar era pequeno, mas a visão era grande. A pior coisa para um líder é trabalhar com liderados que têm a visão pequena. Eu não sei, e eu disse para vocês que essa palavra aqui não era só no aspecto religioso de igreja, mas também para a sua vida secular. Não é porque o lugar é pequeno que a sua visão tem que ser pequena. O ambiente aqui era estreito, era pequeno, mas a visão deles era uma visão grande. Eu não sei qual o seu segmento profissional, se você é um profissional liberal, se você é funcionário público, se você trabalha com vendas, se você é um obreiro aqui nessa igreja. Mas eu sinto a direção do Espírito Santo para falar isso para você. O que Deus tem para você é algo grande. Eu posso ouvir um amém? Deus quer trazer um crescimento. Mas eu entendo pelo Espírito Santo aqui, esta manhã,
que a sua visão tem que ser uma visão grande. De pequeno, já basta a nós. Sonhar não custa nada. Já que é para sonhar, vamos sonhar grandes. Vocês lembram de Abraão, quando estava dentro da tenda? E ele estava lamentando, chorando, porque Deus ainda não havia lhe dado um filho que ele queria, que Deus tanto lhe prometeu. E Deus tira Abraão da tenda e diz para ele: olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Sabe o que eu acho interessante? É que ele estava dentro da tenda, limitado àquele espaço quadrado ali. A visão de Abraão estava limitada pela tenda. E Deus o tira da tenda. E diz: agora olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas, se é que tu pode contá-la. Deus está ampliando a visão de Abraão. Deus te trouxe hoje aqui para ampliar a sua visão. Eu posso ouvir um amém? Eu creio que vem um tempo extraordinário de Deus para a sua vida. Um tempo de crescimento. Um tempo em que você vai sair dessa zona de conforto. Um tempo maravilhoso de Deus para essa igreja, para a sua casa e para a sua família. Isso é maravilhoso, porque o lugar é pequeno, mas a visão deles era uma visão grande. E o que Deus me revela para esse tempo aqui, para a Igreja Batista Renascer, é que a casa aparentemente é pequena, mas o que Deus tem para fazer é algo muito grande. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas foi necessário criar um contexto de mudança para que as coisas acontecessem. Porque o crescimento, ele só vai vir, só vai chegar com a mudança. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quem é que vai vencer na pós-modernidade? O tempo em que a gente está vivendo. O mais inteligente? Não. O mais sábio? Não. É aquele que melhor se adaptar às mudanças. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Lucas, capítulo 5. Jesus, ele inicia o seu ministério com uma estratégia. Aonde ele inicia esse ministério com estratégia? Nas margens do mar da Galileia. Jesus agora ele começa a pregar, está sozinho, nas margens do mar da Galileia, ensinando. Quando, de repente, alguma coisa acontece. O que, pastor? A estratégia inicial começa a dar errado. A Bíblia diz que a multidão começa a apertar Jesus. A multidão começa a fluir. E as coisas começam a dar errado. Ou seja, confusão, tumulto. Então, Jesus muda a estratégia. Ele vê um barco, que era de Simão Pedro, pede o barco emprestado, e ele pede que alguém ausente o barco da margem. Então, o barco ele é tirado próximo à areia, afastado. E agora Jesus entra naquele barco e começa a ensinar os discípulos. O que é que muda aqui? Quando Jesus está no meio da multidão, a multidão não vê Jesus e Jesus não enxerga a multidão. Agora, quando ele está no barco, que ausentam esse barco da margem, Jesus passa a ver a todos, e todos passam a ver Jesus. Agora não há mais confusão. O que melhora aqui? Agora Jesus está ensinando como os mestres da Torá ensinavam. Ele está sentado naquela embarcação. Agora, o que melhora aqui? A própria acústica. Que o vento vem do mar, leva a voz de Jesus para todos os que estavam ouvindo. Aí eu faço uma pergunta para você. Se até Jesus mudou de estratégia, por que você não quer mudar? Tem pessoas que têm a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, e eu vou morrer assim. Até Jesus, em um determinado momento, teve que mudar o método, teve que mudar a estratégia. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, Êxodo capítulo 18. A Bíblia diz que Moisés julgava o povo.
6 da manhã, 6 da tarde, Moisés sentava uma pedra e ficava julgando o povo. Problema de casamento, família, Moisés julgava. Problema com o vizinho, Moisés julgava. Roubar a galinha um do outro, Moisés tinha que julgar. E aí o sogro de Moisés, Jetro, chega com Zípora, a esposa de Moisés, e os 2 filhos de Moisés. E diz para ele assim: Moisés, aqui está a tua mulher e os teus filhos, você não tem tempo nem para a sua família. Moisés, posso te dar um conselho? Pode. O que você está fazendo é demasiado para você. Você vai acabar tendo um infarto aí, cara. Faz o seguinte, separa 60 homens maiorais dentre o povo, homens sábios, de boa reputação, bom testemunho. As causas menores, passa para eles, Moisés. E as maiores, você julga. E isso pareceu bem a Moisés. Moisés aceitou o conselho, praticou, mudou. E a Bíblia diz que Moisés agora descansou. O que estava acontecendo aqui? No Oriente Próximo, na Antiguidade, toda decisão passava pelo chefe da tribo, pelo líder da tribo. Toda decisão aqui passava pelo chefe do clã, pelo ancião. Só que agora não é mais uma tribo, agora não é mais uma família. Aqui tem mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, a ideia era boa, mas o método era errado. O método era ultrapassado. Para endossar o que a gente está falando aqui, Mateus capítulo 9, versículo 17, Jesus disse: não se pode deitar vinho novo em odre velho. Mais uma vez, não se pode deitar vinho novo em odre velho. Eu explico isso aqui para você. O vinho novo ele está em um processo de fermentação. Se você colocar o vinho novo em um odre velho, ele não vai suportar. O odre ele era feito de pele de animais, cordeiro, cabra. E quando você colocava o vinho novo em um odre novo, o processo de fermentação do vinho ia esticando esse couro, esticando. Mas se você pegar o vinho novo e colocar dentro de um odre velho, que já foi esticado, o que vai acontecer? O odre não vai aguentar, o odre vai arrebentar. E qual era o vinho novo aqui? O vinho novo era o Evangelho de Jesus. E o odre velho era a mentalidade dos fariseus, que não estava suportando o novo que Jesus estava trazendo. Hebreus capítulo 8, versículo 13, diz que aquilo que está velho, envelhecido está, e perto está de desaparecer. Mais uma vez, aquilo que está velho, envelhecido está, e perto está de desaparecer. O que eu aprendo aqui com esses exemplos que eu trouxe para você, é que a ideia era boa, haviam recursos, havia boa intenção, mas o método estava ultrapassado. A gente vive um período não mais no mundo analógico, mas no mundo digital. O mundo está em movimento. Uma criança hoje de 10 anos, ela possui mais acesso à informação, tem mais informação do que o imperador romano. No momento que eu estou falando aqui com vocês, placas tectônicas estão se movendo debaixo dos nossos pés. O mundo está em movimento. E olha que coisa interessante quando ele diz: aquilo que está velho, envelhecido está, e perto está de desaparecer. O que significa isso? Tudo aquilo que envelhece está fadado ao esquecimento. Tudo aquilo que envelhece está fadado ao fracasso. É por isso que a gente tem que se repaginar, tem que se reinventar. Eu tenho 56 anos de idade, né? E eu tenho que estar antenado a tudo que está acontecendo em minha volta. O pregador ele tem que conhecer a Deus, a sua Bíblia e o tempo em que ele está vivendo. Senão, eu vou ficar aqui no púlpito me repetindo a mesma ladainha, as mesmas conversas, os mesmos testemunhos, as mesmas coisas passadas, e você não tem um alimento novo. Então,
é necessário se repaginar, se reinventar. E isso aqui é maravilhoso para esse tempo. Você acredita nisso? Diga amém. É necessário. A mudança é necessária. Se adaptar a um novo tempo é necessário. Senão, você vai ficar para trás. Senão, não haverá mais lugar para você. Reza a lenda que Alexandre o Grande ele foi passar em revista a tropa dele. E ele está passando pelos soldados, de repente ele se depara com um soldado, com cabelo despenteado, sandálias desamarradas, e ele pergunta para o soldado, soldado, qual o seu nome? Por infelicidade do soldado. Adivinha qual é o nome dele? Alexandre. E ele disse para o soldado, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Ou seja, ou você se contextualiza, ou você está fora daqui. Não tem jeito. E o que é atitude? A atitude é o produto final da nossa crença. Nós só tomamos atitudes baseado naquilo que nós acreditamos. Eu vou repetir. A atitude é o produto final da nossa crença. Nós só tomamos atitude baseado naquilo que nós acreditamos. Não fique triste comigo, com isso que eu vou dizer aqui. Tem gente que diz que não ora porque não tem tempo. Não, você não ora porque você não tem tempo. Você não deixa de orar por falta de tempo. Você deixa de orar porque você não acredita no poder da oração. Porque se você acreditasse no poder da oração, você já chegaria aqui em oração. Sabe por que tem muitas pessoas que não falam de Jesus? Para familiares, para vizinhos, para amigos, no seu círculo social. É porque elas não acreditam que há um céu ou que há um inferno. Ou não tem testemunho suficiente para abrir a boca, para falar que Jesus pode mudar a vida delas, transformar a família delas. Então, a atitude é o produto final daquilo que você acredita. Você só toma atitudes baseado naquilo que você crê. É o poder da decisão. Você sabia que Deus nunca mandou Davi lutar contra Golias? Não, pastor, não. Não teve profecia, não teve revelação. Não, o anjo desceu e disse para Davi, você vai lutar contra Golias amanhã no vale de Elá. Ouve isso. Não, Deus nunca mandou Davi lutar contra Golias. Então, por que Davi foi? Porque ele viu uma oportunidade de mudar de vida. E a gente, às vezes, quer espiritualizar tudo, né? Mas quando Davi chega no campo de batalha, ele pergunta assim, o que vai ser feito do homem que tirar a afronta de Israel e vencer o gigante? E disseram para Davi, olha, esse camarada vai ter a casa coberta de riqueza, a família vai ser isenta de impostos, e ele vai casar com a filha do rei. Davi disse, sou eu esse camarada. Uma atitude, uma decisão, mudou a vida de Davi para sempre. Deus te trouxe hoje aqui esta manhã, porque talvez aquilo que você mais precisa esteja na decisão que você ainda não tomou. Aquilo que você mais anseia, talvez esteja na decisão que você ainda não tomou. Eu posso ouvir um amém? Amém. Outra coisa que eu aprendo com esse texto aqui, é que esses liderados aqui, eles tiveram uma iniciativa. Eles disseram, olha, o lugar é estreito, o lugar é pequeno, a gente precisa expandir, né? Mas eles não só trouxeram uma ideia, eles tiveram uma iniciativa. Eles disseram, olha, nós vamos descer até o Jordão. Aprenda uma coisa. Quando você traz o problema e não traz a solução, você passa a fazer parte do problema. Mais uma vez. Quando você só traz o problema e não traz a solução, você passa a fazer parte do problema. Iniciativa tem a ver com atitude. Vocês lembram de João capítulo 6? Filipe. Jesus está ensinando a multidão o dia inteiro.
E aí Filipe traz um problema. Ele diz, olha, tem que despedir o povo. O povo precisa comer, não tem onde comprar comida aqui. Filipe apresenta o problema, mas ele traz a solução? Não, ele não traz a solução. Aí chega o André. Né? O André diz assim, olha, tem aqui comigo um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Um apresenta o problema sem solução, e outro traz a solução. Seja um André, não seja um Filipe. Porque ninguém quer estar cercado de pessoas que só trazem problema. Sim ou não, gente? Lá no seu trabalho, né? Na igreja, em qualquer lugar, qualquer ambiente. Você pode ficar sendo rotulado como uma pessoa problemática. Lá vem fulano. É problema que está vindo aí. Lá vem ciclana. Ih, já sei que é problema. Né? Porque o camarada sempre traz problema, mas nunca traz uma solução. E outra coisa aqui. André nunca fez milagre. Né? André nunca fez um cego andar, um cego ver, um paralítico andar, um morto ressuscitar, não é isso? Ninguém fala de André. Mas André só aparecia quando era necessário. Quem levou Pedro até Jesus? André. Quem trouxe o jovem aqui na multiplicação dos pães e peixes? André. Então, seja um André, não seja um Filipe. Peça a Deus estratégias, peça a Deus sabedoria, sabe? Não traga apenas o problema para o seu líder, mas também traga soluções. Eu posso ouvir um amém? Amém. Havia iniciativa. Iniciativa. O mundo que a gente está vivendo, você precisa ser proativo, se antecipar. Iniciativa. Outra coisa que eu aprendo com esse texto aqui é que havia unidade de propósito. Eles tinham desejo de crescer, eles tomaram iniciativa e eles também tinham uma unidade de propósito. Por quê? Porque o versículo 12 diz que eles foram juntos. Eles disseram para o profeta, olha, profeta, aqui está o problema, mas a gente já está trazendo a solução. Nós vamos descer ao Jordão, vamos cortar lenha, vamos subir e vamos ampliar essa casa aqui. Havia, entre esses liderados aqui, uma unidade de propósito. Eles foram juntos. Façamos ali um lugar para habitar, ou seja, eles sempre estavam em unidade de propósito. Atos capítulo 4, versículo 32, nos fala sobre a igreja primitiva, e o texto diz que aquela igreja era um só coração e uma só alma da multidão dos que criam. O que é isso? Unidade de propósito. Você sabe por que Satanás odeia tanto a unidade? Porque o princípio da unidade não começa na terra. O princípio da unidade começa no céu, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Satanás, ele odeia a unidade. É ele que promove a desunião. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nesse tempo que Deus tem reservado para essa igreja, Deus está levantando líderes, liderados, que não sejam acomodados, que tenham a visão do crescimento, que tenham iniciativa e, acima de tudo, que estejam em um espírito de unidade. Eu só ouvi um amém. Espírito de unidade. Amém. Outra coisa que eu aprendo aqui, com esse texto, isso é muito interessante. Quando o assunto foi crescimento, não houve milagre, houve trabalho. Eliseu foi o profeta na Bíblia que mais operou milagre, gente.
Elias operou 7 milagres. Eliseu foram 14. O camarada era homem de Deus, irmão. Ele orava e as coisas aconteciam. Morto ressuscitava, morte saía da panela, o Jordão se abria. Eu parei para pensar nisso aqui, não seria tão fácil. Os filhos dos profetas falaram, a gente precisa de uma casa maior. E Eliseu fala assim, ó, fecha os olhos todo mundo aí. Eu vou orar e quando vocês abrirem os olhos, a casa vai estar reformada aqui, vai ser um triplex para a gente aqui. Foi o que aconteceu? Não. Porque quando o assunto é crescimento, não é milagre, é trabalho. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Porque o S vem antes do T. É trabalho, querido. É arregaçar as mangas. Não tem jeito. É trabalho. Nós vamos crescer como igreja com trabalho. Na sua vida secular, é com trabalho. Repetindo, não sei qual a sua área profissional, o seu segmento, o que você faz para ganhar o seu pão do dia a dia. Mas o que eu sinto no meu coração para compartilhar contigo é isso aqui. Vamos para frente, vamos para cima, vamos trabalhar, vamos estudar. E aí, sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar o nosso crescimento. Ele é bom, Ele dá vitória, Ele abre porta, Ele cura, a gente sabe disso. Mas quando o assunto é crescimento, a questão aqui não é milagre. Vai ter que ter trabalho e muito trabalho. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Amém? Qual outra coisa que eu aprendo com este texto aqui? Isso nos serve de alerta. Cuidado com o espírito independente. Cuidado com o espírito independente. Significa isso. No versículo 2, eles eram extremamente inteligentes, eles tinham a ambição, queriam crescer, tinham atitude, tinham iniciativa, eles trouxeram a solução para o problema, mas eles só foram debaixo da autorização do profeta. Eles só foram debaixo do ID do profeta. Versículo 2. Quando eles apresentam a problemática, apresentam a solução, o profeta disse, ide. Vocês estão autorizados, podem ir. Sempre trabalhe debaixo da autoridade espiritual. Nunca faça aquilo que você não está autorizado a fazer. E aqui eu peguei um exemplo da Bíblia. Joabe, que era comandante em chefe dos exércitos de Davi. Ele era até um bom obreiro, mas o problema de Joabe é que ele tinha um espírito independente. Davi disse uma certa vez para ele, olha, eu quero fazer aliança com Abner, que era comandante em chefe dos exércitos de Saul. Sabe o que Joabe fez? Ele matou a Abner. Na guerra, quando Absalão se revolta contra o próprio pai, contra Davi, a ordem de Davi para Joabe foi, poupe meu filho Absalão. Ele foi e matou o filho Absalão. Davi, ele queria que Salomão o sucedesse no trono. Era o desejo de Davi. Mas o que Joabe faz? Ele vai e apoia Adonias, o outro filho. Joabe, ele tinha o espírito independente. Isso é um grande problema, irmãos, dentro de muitas igrejas. Liderados, obreiros, que possuem espírito independente. O pastor fala uma coisa, ele faz outra. O pastor diz uma coisa, quando o pastor vira as costas, ele faz outra. Não há espaço. Só faça aquilo que você esteja autorizado a fazer. Trabalhe debaixo de autorização.
para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Isso aqui é autoridade espiritual. A autoridade espiritual está no campo da soberania de Deus. Deus dá a quem quer. A autoridade espiritual não depende se o teu líder é negro ou branco, se ele é rico ou pobre, se ele tem os 32 dentes na boca ou meia dúzia de dentes, se ele tem PhD, doutorado ou não. A autoridade espiritual está no campo da soberania de Deus. Ele chama quem quer e dá a quem quer e usa da maneira que quer. E isso aqui é muito complicado. Se você não tiver essa noção de que você está debaixo de uma autoridade espiritual. Vocês lembram de Números, capítulo 12? Moisés passou 3 níveis de rebelião, sofreu 3 níveis de rebelião. A rebelião do povo, em Números 13, a rebelião dos líderes da Coreia Abirão, em Números 16, e Moisés, ele passa pela rebelião dentro da sua própria casa, no meio da sua própria família. Como assim, pastor? Capítulo 12 de Números diz que Miriam e Arão se levantaram contra a autoridade de Moisés. Olha, irmão, a própria irmã e o próprio irmão se levantaram contra a autoridade de Moisés. E o versículo 1 diz, e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Sabe o que aconteceu? A primeira reunião de obreiros da Bíblia, né? Deus falou para os 3, olha, os 3 me esperem na porta da tenda da congregação, porque eu tenho uma reunião para fazer com vocês. E eu fico imaginando, né, Miriam já falando para Arão, Arão, prepara aquela tua túnica da Versace, que você tem nova aí, porque hoje você vai ser pastor presidente. Moisés está caído, Moisés já era. Moisés se casou com essa mulher cuxita aí. Agora está difícil para ele. Deus está fazendo essa reunião porque tu vai ser o novo pastor presidente. E Deus aparece na porta da tenda da congregação. Vem a coluna de fumaça. E Deus aparece e diz para os 2, quem são vocês para falarem contra meu servo Moisés? Deu ruim. Com vocês eu até falo de vez em quando. Profecia, visão, dou uma revelação para um aqui, para outro ali. Mas quem é como Moisés? Que eu falo face a face. E o texto diz que o Senhor se retira e era Miriam leprosa. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que o texto diz que falaram Miriam e Arão contra Moisés e o Senhor os ouviu. Eu gosto do texto no hebraico que diz que o Senhor os interceptou. Porque toda vez que você falar contra a liderança de Deus estabelecida, Deus vai interceptar. Eu posso ouvir um amém, irmão? Amém? Miriam ficou leprosa. E nada aconteceu contra Arão. Eu parei para pensar nisso, pastor. Miriam fica leprosa, mas nada acontece com Arão. Mas não foram os 2 que se rebelaram? Por que Arão também não ficou leproso? Qual era a função de Arão, irmão? Arão era o sumo sacerdote. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Se nem Deus tocou no sacerdote, quem é você para querer tocar? Arão trazia as 12 pedras no peitoral, que simbolizava as 12 tribos de Israel. Se Deus tocasse em Arão com lepra, o culto em Israel seria interrompido. Porque Arão trazia sobre si
todas as famílias de Israel. Quando Deus chama Eliseu, Deus diz para Elias: Elias, vai e unge a Azael, rei sobre a Síria. Unge Jeú, rei sobre Israel. Volta aqui, Elias, é para onde? Não é para ungir? Não. Tu vai também ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. E a Bíblia diz que Deus diz para Elias, o nome do camarada é Eliseu, a cidade que ele morava, Abel-Meolá, revela o nome do pai dele, filho de Safate, e diz qual era a profissão de Eliseu e aonde ele estava, atrás da 12ª junta de bois. Se você deseja, almeja a posição de alguém, isso significa que esse lugar nunca te pertenceu. Deus não erra endereço. O que Deus tem para você é para você, no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Deus sabe o teu endereço, sabe quem você é. Não queira forçar porta, não queira forçar circunstâncias. Se Deus tem alguma coisa para você, vai chegar no tempo dele, na hora dele e no momento dele. Eu posso ouvir um outro amém? Amém. Você tem que entender isso. Esse nível aqui de autoridade espiritual. É sobre isso. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que eu fico perplexo. Eu vou dizer aqui algumas coisas que eu aprendi. Né? Até Jesus, enquanto esteve aqui na terra, foi pastoreado, irmão. Ele teve um líder. Você sabe quem foi o pastor de Jesus? Segundo o doutor Myers, saudosa memória, ele vai dizer que foi João Batista, né? Porque Jesus se batizou na igreja de João Batista. Quem batizou você é o teu pastor, não é isso? E quando Jesus teve uma oportunidade de falar do pastor dele, o que ele falou? Dentre os nascidos de mulher, não houve um maior do que João Batista. Dentre os nascidos de mulher, não houve um maior do que o meu pastor. Na primeira oportunidade que Jesus teve para falar do pastor dele, para falar de João, ele falou bem. E quando você tem oportunidade de falar do seu pastor, o que você tem falado? Silêncio sepulcral na igreja, né? Lá no Rio de Janeiro tem uma história, e que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, de que o pastor foi visitar, né, uma família, visitar a irmã, e a irmã ficou surpresa, disse: pastor, o senhor está na minha casa? Ela não sabia, né? E ela disse: pastor, eu vou preparar um café. Aí ele disse: tá bom, minha irmã. Aí a irmã foi preparar o café. E tinha uma criancinha, né? 5, 6 anos. Você sabe que criança é sincera, né, mano? Criança fala as coisas, né? E o menino ficou olhando fixo assim para a cara do pastor, aí olhava para o lado direito da face do pastor, para o lado esquerdo, para frente. O pastor já estava encabulado com aquela situação, e o menino não parava de olhar para o pastor, para a face esquerda, direita, para frente. E o pastor falou assim: por que você está me olhando tanto? Ele disse: porque mamãe falava que o senhor tinha 2 caras, eu só estou vendo uma. Na primeira oportunidade. Quando você tem a oportunidade de estar em família, na sua casa, ou entre amigos, que o assunto é o pastor. O que você tem falado do seu líder? O que você tem falado do seu pastor? Tem coisa interessante. Você sabe o que é familiaridade? Quando se cria familiaridade, é quando você perde o respeito, a reverência pelo seu líder.
Quando você perde o respeito, a admiração e a reverência pelo seu líder, cria-se uma coisa chamada familiaridade. Eu vou repetir. Quando você perde a admiração, o respeito e a reverência pelo seu líder, cria-se uma coisa chamada familiaridade. Pastor, ele pode jogar bola com você, ele pode estar no churrasco com você, pode ser gente boa, mas você não pode confundir. Pastor, ele não é o seu amiguinho do trabalho. Ele é o seu líder. O profeta. Aquele que Deus estabeleceu como autoridade espiritual dentro da igreja. Eu posso ouvir um outro amém? Amém. Irmão, tem coisas que estão na Bíblia que parece que foram colocadas ontem à noite. Porque você lê, você diz, mas eu estou há 40 anos lendo isso aqui, e eu nunca reparei isso aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 16. Jesus começa a abençoar Pedro, começa a promover Pedro. Quando Pedro tem a revelação de tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aí Jesus, Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Pedro, eu te dou as chaves do reino, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Começou a promover Pedro, e no mesmo capítulo 16, Pedro chama Jesus à parte, e o texto diz que ele exorta Jesus. Eu falei, não, isso não está aqui, não. E chamando Jesus à parte, começou a exortá-lo. Eu aprendi que exortação de baixo para cima é rebelião. E Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Jesus disse isso para o vice-presidente dele, do ministério dele. Para trás de mim, Satanás. Diga, eu entendi. 3, 4 entenderam? Mas eu vou te dar uma segunda oportunidade. Eu entendi. Eu entendi. Por último, eles não satisfeitos com a autorização do profeta, no versículo 3, eles chamaram o profeta para ir com eles. Olha, a gente vai cortar lenha, vamos trazer a lenha para cá, mas a gente quer que o senhor vá conosco. O senhor pode ir conosco? Ele disse, eu vou. Ou seja, eles queriam a presença do homem de Deus por perto. Eles consideraram o fato de que algo poderia dar errado. E deu. A Bíblia diz, enquanto eles estavam cortando árvores, o machado caiu, soltou. O ferro soltou da madeira e caiu no lago. E aqui eu vou concluir. Eu aprendo algumas verdades. Eles almejavam a presença do profeta perto deles. Isso aqui é interessante. Muito interessante. Eles, olha, nós queremos a presença do Senhor. Nós queremos não só estar autorizados, mas queremos que o Senhor também esteja junto com a gente. Vá que algo dê errado. E deu errado. Olha que coisa interessante. A presença do líder, a presença do profeta, a presença do pastor. E aqui eu aprendo uma outra verdade, né? Enquanto eles estavam trabalhando, o machado caiu, se soltou. E o machado só cai da mão de quem está trabalhando, não é isso? Só cai da mão de quem está trabalhando. E chamaram o homem de Deus. E disseram, homem de Deus, o machado caiu. E o machado era emprestado. E Eliseu pega um pedaço de pau, joga na água, e o ferro flutua. E eu vejo aqui algo maravilhoso. Porque a presença do homem de Deus, liberando uma palavra sobre a nossa vida, pode fazer toda e total diferença. Amém? Você está debaixo de uma autoridade espiritual e debaixo de uma palavra. E o texto diz que o machado era emprestado. E eu aprendo uma coisa para finalizar. Nós não temos nada. Tudo que nós temos é emprestado.
O barquinho que Jesus usou era emprestado. O burrinho que ele entra em Mateus 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, era emprestado. O cenáculo que ele participa da última ceia com os discípulos, a Bíblia diz que ele pede emprestado. O túmulo que ele ficou era de José de Arimateia, não era dele, era emprestado. E a coroa de espinhos, ele também tomou emprestado, porque não era dele, era nossa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que possamos seguir esses princípios para que a gente venha ser abençoados por Deus, para que a gente venha alcançar êxito na nossa vida como liderados, como líderes, como crentes, enfim, em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.